Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero iniciar nessa noite fria, dando um abraço caloroso em você que está aí em casa, você que está aí pelo Facebook, e vocês que são corajosos, guerreiros e vieram aqui. Está chuvoso, o negócio está complicado hoje. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Êxodo. Semana passada, a pergunta era: onde Deus está nos nossos momentos de aflição? E essa é uma pergunta que o livro de Êxodo nos dá algumas respostas baseado na vida desses personagens que a gente está olhando um pouco mais a fundo. Porque é muito fácil para a gente ler a história do outro sem entender o que essa história pode significar e representar para nós. Então, a ideia do nosso estudo é a gente olhar para a vida desses personagens, não para tê-los como super-heróis, porque nenhum deles são. Todos são iguais a nós, passaram por situações iguais às nossas, mas há pormenores ali que nos ensinam demais. E hoje nós vamos ver esse homem de dois mundos, né, que é o Moisés. A gente costuma dizer que Paulo é um homem de três mundos. Mas como assim, Alex? Que coisa é essa de três mundos, né? Paulo tem cultura, ele é judeu de nascimento, nascido em Roma, então ele tem a cultura helênica, grega, ele tem a cultura judaica, e qual é o outro? E ele é romano, cidadão romano, três mundos. E quando a gente olha para Moisés, Moisés é um cidadão de dois mundos. Ele é hebreu de nascimento, criado ali na casa de Faraó, e ele é considerado um egípcio. Tanto é que no capítulo 2, lá no finalzinho, as filhas, né, de Jetro disseram: um egípcio nos ajudou. Mas não era um egípcio, era um hebreu. E hoje a gente vai ver um pouco mais da vida desse homem, né, o chamado de Deus para Moisés. E vamos ler de forma diferente. Semana passada eu li 2 capítulos, mas hoje, como o estudo é um pouquinho mais... são 3 capítulos, eu quero ir lendo e explicando. Então, já de início, a forma, né, como Deus vai chamar Moisés é uma forma, assim, diferente, digamos assim. Eu não sei vocês, né? Você que está aí, você que está aí, você pode até colocar no comentário como é que Deus chamou você. Eu fui dentro de um quartel. Estava lá, segunda-feira de carnaval, já contei isso várias vezes, e Deus me chamou ali dentro. Foi inusitado também, uma coisa... Eu não vi nenhuma sarça ardente, mas eu consegui ver Deus. Ele se revelou a mim naquele lugar. Capítulo de número 3 do livro de Êxodo começa assim. Eu estou lendo na versão NVI. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E aí, nesse momento, Deus vai falar com ele, do meio da sarça. Tire a sandália dos pés, porque o local que você está é uma terra santa. E hoje, o que a gente vai fazer aqui é isso também, tirar a sandália dos nossos pés. Isso, ao longo dos estudos, a gente vai compreender melhor. Muita gente olha para essa questão da sarça e quer tirar uma série de analogias. A gente vai ver um pouco mais à frente o que essa sarça significava para o Moisés, tá? E o que ela pode significar para a gente também.
Então, no verso 6, no versículo 6, Deus conta a história para o Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu já quero até dizer a vocês o seguinte, quando a gente lê a Bíblia, o legal de você ler a Bíblia como um todo, é que você lê um texto e não tem como você não lembrar de algo similar que aconteceu à frente. A gente vai ver Isaías. Eu estou perdido. Eu vi o Senhor. Deu pânico, deu medo. Nós vamos ver o Pedro lá na frente. Quando Jesus, faz aquele milagre, joga aqui, e ele pega aquele monte de peixe, a primeira atitude dele é se esconder do Senhor. Não é diferente. A gente vai ver isso acontecendo, que a santidade de Deus, ela provoca isso em nós, dá um certo medo. Então, esse Deus que está contando a história, o verso 7, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Também tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. E observem, o meu povo, Deus já trata esse povo como o povo dele. E o verso 8, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Gente, é interessante isso aqui, por isso desci para livrá-lo. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 6, você vai lá no verso 38, Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é mais uma similaridade. A gente está lendo o Êxodo, mas o que a gente está vendo? Uma antecipação do plano divino de descer e salvar o seu povo. Então, o que a gente está olhando em Êxodo, e hoje a gente está olhando para a vida de Moisés, mas Deus está se revelando a Moisés o que ele está fazendo. E Moisés é uma figura de Cristo. Quando a gente olha para Moisés, há muita similaridade entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. O que era isso? Era Deus mostrando já para esse povo, naquele momento ali, como ele ia fazer séculos à frente. Então isso dá para nós o quê? Uma garantia de estarmos tranquilos em Deus, que esse Deus que promete, ele cumpre. Mas aí eu abro uma aspas aqui. Quando a gente fala o termo promessa, as pessoas começam a pegar, as promessas individuais, relacionadas a trabalho, relacionadas a casamento, relacionadas a uma viagem, relacionadas a uma compra de um bem. Mas a promessa do Senhor, ela não tem nada a ver com isto. Biblicamente falando, essa promessa que a gente está vendo aqui, desci para livrá-los, por conta de quê? Porque Deus havia feito um pacto. Com quem? Com Abraão. Por isso vocês vão ler em Êxodo o tempo todo essa repetição. Sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque Deus havia feito essa promessa e lá em Gênesis ele já havia avisado que esse povo ficaria cativo, mas que ele, Deus, viria e resgataria esse povo. Então, quando a gente fala de promessa, obviamente Deus pode fazer uma promessa para a gente? Pode. De imóvel, de casa, de dar um bem, de botar você num trabalho, mas o que a gente tem que ficar atento? Toda e qualquer promessa do Senhor tem a ver com a obra dele. Ponto. Esse negócio de o carro, que
bota lá atrás a plaquinha, a serviço de Jesus. Tu não carrega ninguém, não evangeliza ninguém, só serve para você viajar, para um egocentrismo danado. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é só o seu sonho sendo realizado. E mais nada. Mas não tem a ver com... A gente vai ver isso aqui. A gente falou semana passada um pouquinho dessas coisas. Voltando para cá, agora começa o chamado, né, desse homem que... de dois mundos, né? Ora está no palácio, daqui a pouco o sujeito está no deserto, e o verso 9 vem esse chamado para ele. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Verso 11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E é interessante que o verso acima que a gente leu, Deus diz o quê? Eu desci para livrar o meu povo. Agora vá. O chamado de Deus, por que chamado? Gente, nós somos cooperadores com o Senhor. Nós trabalhamos junto com o nosso Deus. É por isso que a igreja está aqui, para cooperar com o Senhor. O trabalho é esse. E aqui, o Moisés, ele começa a dizer, quem sou eu? Aí a gente precisa lembrar, o sujeito estava lá, decidiu, por vontade própria, mas por uma motivação dele, eu vou livrar esse povo, e mata um egípcio. E por conta disso, ele tem que se mandar. Nessa que ele se manda, agora ele tem 40 anos que ele está cuidando de ovelhas, foi assim que começou. Ele está cuidando de ovelhas e o texto diz claramente, do seu sogro, nem dele não é. E agora Deus está dizendo, volta lá, que você vai tirar o povo, e automaticamente ele disse, mas quem sou eu? Como assim? Meu povo não me ouve. Faraó quer me matar. O senhor quer que eu volte lá? E isso precisa fazer com que a gente pense, quando Deus nos chama, quase sempre, a gente começa a olhar para quem sou eu. Quem sou eu? Pregar? Eu? Mas eu vejo tanta gente boa lá em cima no púlpito. Quando os caras... uma vez, assim que eu entrei nessa igreja, estava apresentando a Renata, do pastor Daniel. Foi a primeira vez que eu vim aqui. E o pastor Joel leu o currículo da Renata. Falei, caramba, eu faz isso, não sei o quê. Pastor Daniel, Renata. E eu falei, quem sou eu? Como assim? Mas a realidade é essa. Quase sempre a gente vai para esse lado do quem sou eu. Aqui tem muita coisa aqui dentro desse quem sou eu de Moisés. Gente, o Moisés está no deserto. São 40 anos. Se eu somos só mais 9 a minha idade, 40 anos no deserto. Só que tem mais 40 anos que ele deve ter ficado ali naquele palácio. Poxa, meu povo está ali. Meus irmãos estão lá fora. Poxa, Deus vai me usar. Mamãe falava isso, que eu não saí daquele rio à toa. Eu não vim parar aqui à toa. Pô, mas agora eu vou para o deserto. Vocês já viram o nome que ele deu para o filho? Capítulo 2, Gerson. Mas você sabe o que significa? Eu sou peregrino numa terra estrangeira. E esses caras, quando dão nome aos filhos, eles estão colocando sobre o filho a vida deles, o que eles entendem por vida. Lembra da Raquel, que queria colocar o nome do garoto de Benoni? Filho da minha dor. O Jacó correu e falou, não senhor, Benjamim. Trocou o nome ali, que falou, não. A sua dor, mas o garoto não vai sofrer com isso. Aqui, esse sujeito está tecnicamente dizendo para a gente o seguinte, olha, deu tudo errado. Eu achei que Deus iria
me usar. Eu achei que Deus iria trabalhar através de mim. Só que aí, esse é o ponto, né? O quem sou eu, a gente precisa agora pensar. A gente, às vezes, não conhece mesmo o nosso Deus. A gente não tem ideia desse agir, da forma de agir, o que efetivamente Ele quer fazer, e por isso, esse homem está passando no deserto. Já analisaram isso? 40 anos de palácio, aprendendo o ofício, aprendendo a ler, aprendendo a conversar. Gente, o Egito é, para o que a gente vive hoje, os Estados Unidos da época. A potência mundial. Rota de comércio, economia. Deus vai tocar na economia, a gente vai estudar isso lá na frente. Esse homem, ele foi treinado para até mesmo assumir o trono. Ele foi treinado, ele era o filho da filha do faraó. Ele foi treinado para isso. E agora, 40 anos, qual é o treinamento? Deserto e ovelha. Deserto e ovelha. Ovelha e deserto. E o que isso mostra para a gente? Quem está deixando ele lá? Deus. Davi foi para o deserto. Jesus passou um tempo no deserto. Esse povo ficou no deserto. E vocês acham mesmo que Deus vai livrar o Alex ou algum de vocês de um deserto? José. Ninguém vai sair do deserto. Sabe por que não? Porque o deserto, ele precisa operar em nós o que está operando no Moisés. Lembrem-se, Moisés chegou no deserto sendo reconhecido como egípcio. E o tratar de Deus, gente, quando leva a gente para o deserto, é para tirar o Egito da gente. E não é rápido. 40 aninhos. Ai, o meu falta tanto tempo. Ainda tem tanta coisa. Jesus, tem misericórdia de mim. Medo. Essa conversa de Moisés, vá, quem sou eu, demonstra medo. Só que ele, sinceramente, irmãos, ele não está errado. Olha, meus irmãos não me ouvem e o faraó tenta me matar. Então, como que eu vou voltar, Senhor? Aí é o lance da promessa. Prestem atenção no verso 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Gente, esse ponto aqui, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí quando eu leio essas coisas, eu fico assim, o cara tem que ter realmente fé. Noé, constrói uma arca, porque eu vou fazer chover e vou destruir tudo. Mas Noé olha para um lado, para o outro e fala, cara, tudo normal, vida que segue, come, bebe, dão em casamento, compra, vende, vida normal. Como assim vai chover? Como assim vai destruir tudo? Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu vou te dar, vou fazer de você uma grande nação. E aí, Sara? Nada. Esse mês que vem a gente tenta. E aí, Sara? Sequinho. Deus faz promessas que vão requerer de nós o primeiro passo. Olha, isso aqui está no texto. Eu estarei com você. Ah, legal, Senhor. Amém. Que bom. Vai estar comigo, ó. Estou bem, está garantido. Como? Ah, você vai prestar culto aqui com o povo quando voltar. Peraí, mas nada aconteceu. Eu estou aqui agora, nessa troca de ideia. O senhor está dizendo que quando eu voltar, eu vou entender que foi o Senhor comigo. É igual o Jacó. Eu estou indo para lá sem nada, sem lenço, sem documento, que foi assim que ele saiu de casa. Dormiu, sonhou, e aí ele faz aquela promessa ridícula, depois que Deus se manifestou a ele, mas Deus disse a ele, eu vou levar e vou trazer você. Você vai me adorar.
E Deus fala com a gente também. É Ele que vai nos levar até a terra prometida. Nosso problema é que a gente está tentando, às vezes, construir, inclusive, a cidade prometida. Não, essa cidade, o edificador é Deus, não é a gente. Voltando, agora Deus deu a ele, né, uma palavra, deu para ele uma promessa. Só que Moisés não conhece a Deus. Vocês lembram de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar. Infelizmente, principalmente dentro da igreja hoje, é assim de gente que conhece de ouvir falar. O sujeito entra, o sujeito ora, o sujeito canta, ele oferta, ele até prega, ele faz um monte de coisa. Mas conhecer a Deus, só de ouvir falar. Não tem vida com Deus. E Deus aqui está mostrando para a gente que, para o Moisés, 80 anos, amigão. Você está aqui achando que eu estou alheio. Você é um daqueles que na aula anterior está gritando: onde Deus está no momento mais difíceis nossos? E eu estou aqui, e eu não vejo mais Deus. Inclusive, esse garoto eu batizei com esse nome, porque eu sou um peregrino, eu estou numa terra estrangeira, não era nem para estar nessa terra aqui. E aí, depois de tudo isso, dessa promessa, Moisés vai perguntar: tá bom, digamos que eu vá. Quando eu chegar, verso 13, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Aqui é muito legal, porque Deus vai dizer a ele: diga a eles que eu sou, te enviou. Essa palavra eu sou, eu não vou entrar nela, e aí eu já faço um gancho. Você que está aqui e quer saber um pouco mais, playlist, YouTube, Primeira Igreja Batista em Vargem Grande, vai lá, Antigo Testamento, aula de Êxodo, e a gente explica melhor isso lá. Mas o ponto que eu quero trazer aqui hoje, é que tem a ver com Deus dizer para ele assim, como pode estar dizendo para nós: eu serei o que eu quiser ser. Ou seja, anda comigo, Moisés, e você, nessa caminhada, vai descobrindo quem eu sou. Por isso que quando a gente vê em João, como é que está lá em João? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Vê que não é um nome só? Para cada situação ele diz: eu sou. Ele é o todo, porém ele está dizendo: no relacionamento você vai me conhecer, porque Moisés efetivamente não conhece. E aí o Senhor ele vai dizer mais o quê? Que ele precisa contar essa história de geração em geração, e ele, Moisés, vai ter que chegar para o povo e contar para o povo quem é esse Deus. Olha de novo, verso 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. E agora Deus começa a dar alguns argumentos para que Moisés não tenha medo e vá. Verso 18: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão, ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Temos 3 coisas. As autoridades de Israel o atenderão. O rei do Egito não vai te deixar sair, mas eu vou fazer com que ele deixe vocês saírem, e vocês vão sair.
o desafio de Moisés é o desafio que nós temos. Ser crente, ter a presença do Senhor na nossa vida, nos mostra que nesse mundo que a gente vive aqui, nós vamos passar por questões bem parecidas. Vamos ter oposições, já está começando. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, assim. A cultura, ela mudou de uma forma tão drástica e tão rápido, que os nossos valores, que eram bem vistos, que eram considerados saudáveis, que eram base da sociedade, eles mudaram. Hoje, falar determinadas coisas é crime. E crime de ódio. E você é multado, você pode ser preso. Ah, mas eu estou exercendo o meu direito religioso. Não. Por quê? Porque a sociedade mudou. E a igreja precisa ficar atenta com isso. Por quê? Vamos mudar a abordagem? Tem coisas que não é necessário falar mesmo. A forma de falar você realmente pode mudar. Mas é ficar atento, por quê? Porque vai chegar um dia que, se bobear, a gente vai ter que realmente, por conta de determinada gente, rasgar algumas páginas da Bíblia por serem consideradas isso, consideradas aquilo, consideradas contra isso, considerada contra aquilo, considerada discurso de ódio, e por aí vai. E é necessário, como igreja, não só orar, mas agir. Agir como? Pedindo a Deus, Senhor, sabedoria para que a gente possa, dentro da palavra de Deus, pregar, mas com o entendimento da cultura que a gente está vivendo. A menininha do skate, ela fez Jesus é o caminho, a verdade e a vida em sinais. Só que é considerado errado qualquer manifestação religiosa. Bom, aí alguém que está me ouvindo pode dizer, mas então, Alex, mas é qualquer. É para todo mundo, eu digo, então. Aí você acha isso legal? Eu acho legal, porque assim coloca todo mundo no mesmo nível. Eu falo a verdade, não é que querem colocar todo mundo no mesmo nível. É que querem restringir um grupo. Aqui no Brasil, a gente, por enquanto, tem uma certa liberdade. Ela não é bem totalmente uma liberdade, não, porque já tem coisas sendo preparadas, programadas para cercear essa liberdade. Verso 21 ainda, né, Deus dando a ele garantias, ele disse, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. E aí Deus vai dizer que vai despojar o Egito, vai tomar vamos chamar de o fundo de garantia por tempo de serviço. Estava aqui já, nessa época. Deus falou, não, eles vão ter que pagar esse tempo todo que eles estão maltratando vocês. Aí quando a gente pula para o capítulo 2, para o capítulo 4, aí começa uma negociação. Eu gostei disso aqui, eu olhei e falei assim, cara, que negociação legal. Porque eu sou de negócios, né? Então o homem que gosta de negócio, quando vê isso aqui, ele encara isso como uma negociação. Por quê? Porque Moisés vai responder para Deus no versículo 1. Todo esse argumento de Deus, olha, eu vou fazer, vai ser dessa forma aqui. Aí Moisés, tá. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Aí Deus, que gosta também da negociação, tem muito mais argumentos. Aí Deus vai dizer para ele, no verso 2, o que é isso aí na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Joga no chão. Ela vai se transformar numa serpente. O que vai acontecer? Moisés vai,
fugir dela, né? Verso 4 aqui, estenda a mão, pegue pela cauda. Moisés estendeu, pegou a serpente e essa se transformou em uma vara na sua mão. É preciso ressaltar aqui, não sei se vocês já pesquisaram aí na internet, mas o símbolo do Egito são, na coroa do faraó, serpentes, tem muitas serpentes lá. Tem vários nomes de deuses e tal, não sei o quê. Só que ela é um símbolo de poder, também de realeza e de divindade. Porque esse faraó se considerava divino. O faraó, ele não era só o homem do país que era a potência mundial. Ele também era divinizado. Ele se auto-intitulava um Deus. E Deus está fazendo o que com Moisés? Está dizendo para Moisés o seguinte, cara, o que essa gente vê como Deus é uma vara que está aí na sua mão. É uma vara. Isso aí que você toca, esses bichinhos aí, é com isso aí que eu vou usar para tirar aquele povo de lá. E vou usar você com essa varinha aí. A gente às vezes acha que para Deus usar a gente, né? A gente precisa, se eu tivesse o curso superior tal, poxa, Deus ia me botar num lugar A ou B ou C para eu poder ser usado. Gente, até onde eu sei, o homem que levou o evangelho para a casa do Silvio Santos foi um mordomo. Tudo bem que eu creio que o mordomo do Silvio Santos ganhe muito bem, de repente tenha que falar muito bem, não sei, não conheço o rapaz, eu só sei, é o que ventilou. Mas eu posso ir para a Bíblia e pegar vários casos, mas um que eu gosto muito, da menininha, que nem nome tem na Bíblia, de Naamã, a serva de Naamã, que ele levou cativa. Olha isso, cativa, em terra estrangeira, olhou para o senhor dela, viu que ele era leproso e disse, olha, se for lá em Israel, o nosso Deus dá jeito em você. E assim o cara foi. Está vendo isso? Um cativo pode ser uma bênção na mão do Senhor. Semana passada eu falei da Ellen, alguma coisa, eu esqueci o nome do Eritreia, né? Essa menina foi presa num container de metal e lá não deixou de ser bênção. Então, para ser bênção, para Deus nos usar, Deus não leva em consideração o nosso currículo. É lógico que muita coisa que a gente tem, porque Moisés tem uma bagagem, a que ele aprendeu, e agora ele aprendeu uma outra coisa, eu acho que ele até esqueceu um pouco o restante. Deus vai usar isso como usou o Paulo, usou as credenciais do Paulo. Mas o Paulo entendeu, olha, tudo isso que Deus fez comigo era para a glória e para a obra dele. O nosso problema é achar que para Deus usar, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não, Deus vai pegar o que você tem e Ele vai usar você com isso que você tem. Agora, é óbvio, você pode aprimorar, você pode se doar mais, você pode estudar mais. Eu quero fazer missões. Você acha que não tem que estudar um inglês? Você acha que não tem que estudar um espanhol? Ou estudar uma língua porque você vai para aquele país? É o óbvio. Não, vou orar para Deus me dar o dom de línguas. Não, cara, você pode estudar inglês? Então você estuda o inglês. Porque se Ele quiser te dar um dom de línguas, como tem um vídeo rolando de um rapaz no Rio Grande do Sul, que é de pele muito escura e ninguém dava ouvidos a ele, até que um dia ele falou alemão fluentemente, melhor do que os caras de lá, eles ficaram bobos. Mas por que Deus deu essa língua para ele? Queria mostrar para aquele povo, olha, eu posso usar quem eu quero. Não tem nada a ver com a questão da cor, do tom da pele. Mas aqui, o verso 5, disse o Senhor, essas coisas que você vai fazer, Moisés, essa vara,
Depois Deus vai falar, coloca a mão no peito. Ele bota a mão no peito, tira a mão do peito, está leprosa. Bota a mão no peito, tira a mão do peito, está limpinha. Olha o que Deus diz, por que ele vai fazer isso? Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, de novo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Verso 6, disse-lhe mais o Senhor, aí é o ponto, coloca aqui a mão no peito. E Deus sabe da dificuldade, tá? Porque no verso 8, vamos pular para o verso 8. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, vão acreditar no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois, eu acho que Deus já está falando isso, porque ele fala, bom, eu já sei que o Moisés vai falar comigo. E se não acreditarem? Então Deus já falou, então eu vou te dar um outro. Tira um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. É interessante, automaticamente eu vou de novo para João. João parece que vivia lendo o Êxodo, porque o Jesus também, porque ele transforma, é o contrário, água em vinho. Mas aqui, é porque aqui é juízo. E quando Jesus vem, ele não vem trazer juízo. Ele vem salvar o que se havia perdido. Mas aqui é juízo. Deus entra no Egito julgando o Egito. O Nilo, falando de economia, é onde está a renda do Egito. É fértil, o lugar é bonito. Hoje mesmo, você pode dar um Google aí, você vai olhar lá o Nilo, aquilo lá é bonito. E eles, quando Deus usa, né, ele fere o rio, porque é quando, de vez em quando, irmãos, Deus vai tocar naquilo que você mais se apega como sua base de sustentação. De vez em quando ele faz isso. Você acredita tanto assim no teu emprego, mas tanto, que o teu emprego é o teu emprego na terra e Deus lá no céu. E de vez em quando Deus diz, mas eu preciso também ficar na terra com você. Não me mantenha tão distante. Você não é... Tem um nome, eu esqueci o termo agora. Então, Deus de vez em quando tira para que a gente possa... E Deus continua com os argumentos, né? Disse, agora o argumento de Moisés, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que o Senhor está aqui conversando comigo, eu não consigo falar bem. Aí lá vem Deus de novo com os argumentos. Por isso que eu falei que é uma negociação. Eu não posso isso. E Deus apresenta um monte de razões pelas quais ele pode. Eu não posso aquilo. Aí Deus cerca ele com um monte de outras razões. E aqui, Deus falou assim, cara, verso 11, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? E isso aqui para mim é interessante, porque a gente às vezes sai fazendo várias campanhas de oração, e tem que fazer mesmo, eu não sou contrário às campanhas de oração não, né? Mas Deus está dizendo, olha, não tem um cego de vez em quando, sou eu mesmo que torno ele cego. E de novo eu me lembro daquele cego de nascença, né? Quem pecou? A mãe ou o pai? Ninguém. Mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. Deus o fez assim. E Deus está falando com ele, rapaz, quem fez essa tua boca aí fui eu. Eu fiz essa tua boca. Agora vá, verso 12. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E detalhe, a gente vai vendo aqui a coisa progressiva, né? Deus diz, vai tirar o povo, eu vou estar com você. Agora ele diz, não só vou estar, como vou ensinar. E não é assim que Jesus disse, falando aos apóstolos, olha, quando os seus irmãos lançarem vocês numa prisão, não se preocupe com o que dizer. O Espírito Santo vai dizer a você o que você tem que dizer. Não é assim na nossa vida. Quando a gente passa a depender de Deus, a gente pensa que é a nossa sabedoria. Não. É o Espírito Santo que precisa tomar a frente, que a gente às vezes não dá a frente. A gente entra na frente, não, Espírito Santo, fica aqui, pode deixar comigo que eu resolvo essa parada.
O Espírito Santo, acho que cruza a perna, fala, de novo, lá vai. Respondeu-lhe, porém, Moisés. Agora é a última, a derradeira, tá? Olha, eu já falei que eu tenho medo, eu já falei que eu não sou ninguém, eu já falei que aquele povo não vai me aceitar, eu já disse que eu não sei falar, eu já disse que não vão me ouvir, não vão me dar crédito. Quem é você? Eu não sei nem seu nome. E quando Deus usou todos os argumentos, verso 13, ele diz, envia outra pessoa. O coleguinha, já viu aquele culto que você está, que a palavra, Deus falando, toma uma posição, você tem que ficar de pé, que eu vou te mandar em tal lugar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente você diz, olha, o fulano tinha que estar aqui, era para ele essa mensagem. Mas Deus se irou. Verso 14, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Aí eu falei, cara, nessa negociação Moisés estava quase ganhando. Deus falou, tem uma carta na manga. Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Cara, eu olho para esses detalhes aqui, eu falo, olha o que Deus está falando com o cara. Tu tem um tempão que tu não vê teu irmão, cara. Ele está vindo aí, vai ficar alegre em te ver. É como se Deus dissesse assim, anima esse coração, rapaz. Anima, teu irmão está vindo aí. E então, finalmente, Moisés, tá bom, eu vou. E agora ele decide ir. Mas tem um ponto aqui que eu não sei se, quando vocês leram, vocês observaram. Nessa conversa com Moisés, de Moisés com Deus, Deus vai falando para Moisés as coisas. O que você tem? Tem uma vara. Primeiro, não se aproxima, ele não se aproxima. Depois, nessa troca de ideia, o que você tem na mão? Tem uma vara. Joga no chão, ele joga. Pega pela cauda, ele pega. Enfia a mão no peito, ele enfia. Tira a mão, ele tira. Coloca de novo, ele põe. O que Deus está fazendo com ele? E o que ele está fazendo? Ele está obedecendo a Deus o tempo todo. Essa semana, num bate-papo familiar, a gente falou de fé. E muita gente acha que fé é você pedir e esperar que Deus vai fazer alguma coisa. A classificação quase sempre é essa. E aí eu fiz uma pergunta, e a fé do Abraão? Não, então, a fé do Abraão é que pediu e tal. Só que eu falei, vamos ler agora o texto. Quando a gente pegou o texto para ler, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão não fez nenhuma oração. Foi Deus que falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu. Ele agiu. Moisés está agindo. Noé agiu. Os homens de Deus agiram. Jesus veio. Ele não ficou, ele veio, ele agiu, tem uma ação. Por isso que o cristianismo não é uma coisa passiva, ele é ativo. Quando Deus me chama dentro daquele quartel, primeira coisa que eu fiz foi, eu estou em pecado, eu preciso mudar isso, tem algo errado, está tudo errado. Ação. E qual é a outra ação? Eu agora preciso de uma igreja. E visitei um monte de igrejas. Semana inteira a gente foi, eu e Renato, em várias igrejas. Eu queria uma igreja. Ação. Depois eu enlouqueci lendo a Bíblia, eu tenho que ser batizado. Principalmente quando eu li que aquele eunuco foi batizado. Eu falei para o pastor presbiteriano, coitado daquele homem, eu quero ser batizado. Ele, mas tem que fazer o catecúmeno. Eu não quero saber, não tem catecúmeno na Bíblia, eu quero ser batizado. E o cara, depois demorou quase uns 6 meses para ser batizado. Sério, eu enchi a paciência daquele rapaz. Porque eu li e falei, mas que tem água aí, eu quero ser batizado. Então é ação. Fé não é essa coisa de só acreditar. Isso eu conheço um monte de gente de confissão positiva. Mas quando o seu dente doer, fica lá falando para ele, vai parar, para ver se ele para. E agora, outro detalhe que eu acho bem bacana, né? Agora que ele vai, mas vai por quê? Porque Deus vai dizer para ele, olha,
As pessoas que queriam te matar morreram. Isso temos uma similaridade também. Jesus tem que fugir para o Egito enquanto criança. E o anjo vai aparecer para José e diz: pode voltar, porque as pessoas que queriam matar o menino morreram. Moisés, ele está o quê? Exilado no deserto. Jesus agora está exilado no Egito. São similaridades, apesar de invertidas, é que a gente às vezes não presta atenção nesses pequenos detalhes, mas é bem legal. E aí no verso 17, quando Deus diz para Moisés ir, ele diz assim: leva na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Então Moisés, aí o verso 20, olha isso aqui, que contraste maneiro. Então Moisés levou sua mulher, seus filhos, montado num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de... Ué, mas não era a vara do Moisés? Não. Essa varinha agora se transformou na vara de Deus. Moisés não tem nada. Ele só tem a vara e também não é dele, é de Deus. Quando a gente pula mais um pouquinho, a gente vê Deus tratando o povo como seu filho, né? Verso 22, depois disso ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Nossa vida, gente, é essa. A gente é retirado do Egito, e aqui a gente está falando de Moisés, mas há um paralelo com a nossa vida. Deus também nos tira do Egito, e Deus nos faz atravessar esse deserto para que a gente possa cultuá-lo. O grande objetivo do cristianismo não é só morar no céu, como muita gente pensa, eu vou morar no céu, no sentido de eu vou me livrar dos problemas e acabou, não vou ter mais sofrimento, não vou ter mais dor. Então, é mais assim, eu quero me livrar e Deus é a melhor opção. Só que o ponto é prestar culto, e quando eu falo prestar culto, se vocês forem ler lá em algumas Bíblias até antigas, é festa. Estar na presença de Deus é uma festa. Deveria ser sempre festa. É por isso que é muito difícil. Alguns hinos de lamento eu entendo, mas é que boa parte de nós vive só um lamento às vezes, o tempo todo lamento. Existe lamento? Tem espaço para lamento? O Salmo 88 vai lá ler lá, é terrível, é um salmo complicadíssimo, não é de ler, é de você analisar a vida daquele homem, é uma vida horrível. Ele diz que desde criança é uma vida horrível, parece que a vida dele inteira é um lamento, mas o fato é que Deus nos convida para uma festa. Estar na presença de Deus é uma festa. Deus está aqui, o Criador, é uma festa. Mas ainda no capítulo 2, agora lá no verso no 24, é um fato estranho. Eu não vou ler tudo, né? Porque esse Deus que chamou Moisés, que disse que o irmão dele estava vindo, que disse que estaria com ele, que iria tirar o povo, fez o que com Moisés agora? Olha aqui, numa hospedaria ao longo do caminho, verso 24, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Vocês quando leram isso aí, vocês ficaram com alguma dúvida? Tipo assim, como assim, Deus? Então, vamos pensar. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Verso 10. Olha o que está escrito. Esta é a minha aliança com você e com a sua futura descendência. De quem que Deus está falando? Com quem que Deus está falando? Abraão. Aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês
terá que ser circuncidado, tanto os escravos nascidos na sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros que não são da sua casa. Sejam nascidos na sua casa, sejam comprados com seu dinheiro, terão que ser circuncidados. A minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, será eliminado do meio do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Pensa nisso. 80 anos. Esse cara é hebreu. Esse cara ouviu, você tirado das águas, por isso Moisés, Deus tem um plano na sua vida, igual a gente gosta de dizer às pessoas, Deus tem um plano na sua vida. E o plano na sua vida é que você vai ser usado por Deus para tirar a gente daqui. Igual, lembra quando Noé nasce, o Enoque, esse vai nos tirar, nos livrar desse peso. É assim que eles estão aguardando uma libertação. A Bíblia vem registrando isso. E aqui, esse Moisés, por conta de tudo que ele passou, ele deixou para lá um mandamento, uma ordenança, que aqui não tinha jeito, ou é ou não é. Embora, vocês vão ver no livro de Josué, vocês vão ver no livro de Juízes, que o povo se tornou incircunciso. E Deus não matou, senão ele ia matar muita gente. Mas nesse caso, e aí eu falo, temos aqui um pastor, nesse caso, principalmente aos que são líderes, Deus está chamando uma responsabilidade para Moisés, dizendo, você vai liderar, cara. Tu vai tirar o meu povo. Como é que você vai chegar com esse garoto, dizendo para aquele povo, eu não observo isso, eu não observo essa lei, eu não observo esse mandamento, para mim isso não faz o menor sentido. E a Zípora, eu acho que ela ouviu de Moisés, né? Que lá o meu povo, quando faz 8 anos, corta o prepúcio do menino, e eu não sabemos como, ela foi que tomou a dianteira. Então o ponto aqui é porque esse garoto é incircunciso. E Deus está requerendo de Moisés que ele se posicionasse e fizesse a coisa certa. E a mulher tomou a frente e fez. Isso aqui não tem nada a ver de papo de feminismo, nada disso. Isso aqui apenas é uma pessoa que compreendeu, e tanto é que ela foi lá e fez o que a lei estava mandando. E na verdade, essa aliança ainda não tem uma lei, tá? Por isso que a gente tem um problema de entender lei e graça. Os irmãos que vão para o Antigo Testamento dizer que ele não, o Antigo Testamento é lei, eles desconhecem a Bíblia. Por quê? Porque ainda não tem 10 mandamentos, não tem mandamento nenhum, mas existem leis sendo dadas e graça também sendo exercida. Porque a lei foi dada, posso até dizer assim, antes da própria tal lei que a gente entende como lei. E aqui, gente, o verso 27 até o 29, vocês vão ver que tudo conforme Deus havia dito começa a acontecer. E aí eu abro um parênteses, né? A gente está na época dos profetas, está cheio. Mas é profeta que eu não aguento mais de tanto profeta. Eis que te digo, você está grávida, mas eu não tenho útero. Mas então Deus vai restituir o útero. Eu falo, eita, a gente já recebeu essa. Eis que eu te digo que aquela casa de 4 quartos, inclusive agora tem, viu, Renata? É um escritório, mas tem 4. Então, assim, e nem a Renata, tadinha, estava lá recebendo, né? Descendo assim, quando falou 4 quartos, falou, puxa vida, minha oração era por uma kitnet, a mulher está falando de 4, nunca passou pela minha cabeça. Mas qual é o ponto aqui? Profecia, ela vai se cumprir. Você não vai executar para cumprir, dar um jeitinho para cumprir. E aqui, o que Deus disse, olha, vai, seu irmão está vindo ao encontro. Olha aqui. Então o Senhor disse a Arão,
Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Verso 27. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus, o saudou com um beijo. Aí o Moisés vai trocar uma ideia com ele no verso 28, vai contar tudo, os sinais. E aí o que ele fez? Foram lá falar com o pessoal. Fizeram tudo que Deus mandou. Reuniram todas as autoridades. Arão contou tudo, fizeram os sinais. Verso 31 termina como? E eles creram. E o que Deus disse? Era assim que eu ia fazer. E Deus assim fez. Só que nem tudo é um mar de rosas. O ministério está andando bem, você obedeceu ao Senhor, a profecia se realizou. Só que essa profecia aqui, ela está se cumprindo em parte. Porque essa é a primeira parte daquela profecia que Deus disse lá. Moisés, olha só, deixa eu te contar o que vai acontecer. Você vai lá, vai conversar com os anciãos, eles vão ouvir você, você vai fazer os milagres, eles vão crer em mim, ok? Depois que eles crerem em mim, vocês vão pegar esses anciãos, vocês vão até o faraó, vocês vão conversar com o faraó, mas o faraó não vai deixar. E porque ele não vai deixar, aí eu vou entrar e vou agir com mão poderosa e fica tranquilo, vocês vão vir para cá. Só que Deus não contou tudo. O que é contar tudo? Tintim por tintim. Olha, aí a gente quando pula para o capítulo 5, aí é o inferno na terra. Porque, cara, não é fácil. Vai para o capítulo 5 que você vai ver. O Moisés vai lá, vai conversar com o faraó. Eu estou correndo aqui por conta do tempo, e dá para a gente fazer esse preâmbulo. Você tem obrigação de ler a sua Bíblia. E eu aqui obrigação de explicar determinados pontos. Aí, ele vai falar, deixa meu povo ir para... aqui na minha Bíblia está uma festa no deserto. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então eles vão insistir, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, permite tal. O rei do Egito, porém, respondeu no verso 4, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. A gente vai falar um pouco de trabalho, se der tempo, na semana que vem, porque o trabalho também virou um Deus dos dias atuais. Verso 5. Essa gente na terra já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota, são preguiçosos, por isso estão clamando. Deixa-nos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Está caçoando. E qual é o ponto que eu quero levantar aqui, gente? Às vezes, na nossa vida, quando a gente está fazendo o que Deus quer, cara, vai se levantar muita oposição, muitas objeções e muitas dificuldades. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Porque aqui, nesse capítulo 5, efetivamente as coisas dobraram, os problemas dobraram. Agora eles têm muito mais dificuldade quando a palavra chegou. Eu conheço muita gente que quando a palavra de Deus chega na vida dele, ele diz assim, era melhor não ter conhecido a Deus, porque, gente, está tudo... Mas olha, lembra que a gente está conversando que Deus precisa levar a gente para um deserto? Gente, deixa Deus tratar, dói mesmo, dói demais. Tirar carrapicho, olha, ovelha como eu, nem sei, perna quebrada, carrapicho, muita coisa. Mas Deus trata. Ponto é que Deus trata. O ponto é que aqui, Deus vem em socorro do seu povo e Ele está trabalhando, e Ele disse o que Ele ia fazer. Só que, de fato, gente, não só a Bíblia registra que essa opressão toda, que essas dificuldades levam à angústia e ao medo. Olha o verso 20.
Eu vou aqui só falar por alto, né? Esse povo está passando um perrengue, as coisas pioraram, eles estão levando pancada, os capatazes que são hebreus estão apanhando, e eles saíram, foram conversar com o faraó falou, não tem ideia para vocês não. Mas no verso 20, eles saíram da presença de faraó. Olha aqui o que diz: ao saírem da presença de faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Esse é o sentimento. A opressão tomou conta e o coração do povo esfriou. Ao invés de... Mas agora, quando a gente volta lá no capítulo 4, no finalzinho, está escrito assim: adoraram ao Senhor quando ouviram. Só que entre a revelação do Senhor e a ação do Senhor para retirar, tem um tempo. É a gente aqui. A gente está num lapso de tempo. Deus já se revelou, Deus deu o seu Espírito, mas a gente está numa caminhada que dentro desse percurso tem um monte de coisa que acontece. 22. É a primeira vez que a gente olha Moisés numa atitude agora de oração. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a esse povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. O que isso tem a ver com a gente, gente? Olha, geralmente o que a gente viu tudo isso aqui? Moisés, que tentou agir com sua impulsividade, matou o sujeito, de uma certa forma querendo meio que ser independente, não pesquisou, não orou, não buscou a Deus. A gente às vezes pensa que as nossas ideias são as melhores, são até melhores que as de Deus. A gente viu isso com Sara. Não, H, com certeza. Foi um H mesmo, deu ruim. Precisamos entender o seguinte: o passar pelo deserto, para que o Egito fique por lá e a nossa roupa de hebreu apareça. Deus estava esfregando o Moisés ali no deserto, falando: não, cara, quanto essa areia vai tirar o Egito de você. Quando você voltar, você é meu povo, do meu povo, não vai ter mais traço do Egito. Tanto é que ele não circuncidou o garoto. Deus precisava esfregar mesmo esse cara. Reconhecer a nossa finitude, irmãos, nossas limitações. Quem eu sou, Senhor? Isso está correto. Embora eu não goste muito de alguns irmãos: eu sou pó, sou cinza, sou a raspa do tacho que não vale nada, pisado pela mosca. Eu falo: não, calma. Jesus não morreu por toda essa porcaria. Senão é muito complicado essa morte. Não vale nada, é o cocô do cavalo do bandido. Que isso? Não. Pois é. Imagem e semelhança de Deus. Complicado, né? Só que tem outro ponto. Deus nos ensinou hoje, nesse estudo aqui: eu estou com você. Foi isso que ele disse para Moisés. Esse Deus que estava com Moisés é o mesmo Deus que está conosco. A nossa garantia, de verdade, não está no nosso currículo, como foi dito, não está em conta bancária. Nossa garantia não está na influência que podemos exercer sobre pessoas ou midiática. Nossa garantia está no fato de Deus dizer: eu estou com vocês. Ponto. É só isso. E esse Deus que se revela, pode ter certeza, ele vai tirar o deserto, o Egito da gente. Na semana que vem, permitindo Deus vai responder as perguntas que Moisés fez. Senhor, por que o Senhor está maltratando? Senhor, por que o Senhor está maltratando o povo? Por que o Senhor me enviou? Semana que vem, se Deus permitir,
a gente vai falar sobre isso. Hoje, a ideia por trás de tudo isso é que assim como Deus operou na vida de Moisés, Ele vai operar na nossa vida. Tenha certeza, eu não conheço você, nem você, mas Deus vai operar na nossa vida. Por quê? Porque toda essa obra que está ocorrendo é Deus quem está agindo. Não tem nada aqui, não foi Moisés que falou, eu vou orar para Deus aparecer numa sarça. Foi Deus que quis se revelar a Moisés. Da mesma forma que Ele quis se revelar a cada um de nós. Não são os nossos méritos, esqueçam isso. Ah, mas eu oro para caramba, eu oro de madrugada, amém. Glória a Deus pela sua vida. Continue orando e ore por mim. Mas não é isso que fez com que Jesus te amasse. Porque Ele te amou quando você ainda estava, assim como eu, morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Amém? Bom, quero agradecer você aí do YouTube, quentinho, dentro de casa, aquela canequinha com um chocolate, um chazinho, um biscoitinho do lado. Tem gente que fala, não, está lendo a palavra, não pode comer e tal. Aqui a gente não tem esse problema, não. Lógico, não vai botar um pratão, e aí você não vai estar dormindo, babando em cima do tablet, celular, e por aí vai. Vocês que vieram, guerreiros, Deus abençoe. Tá? Continue orando por nós, ore por esse trabalho, ore pela minha vida, para que Deus me dê graça, para que eu possa ouvi-lo e transmitir aquilo que Ele quer falar ao povo dele. Se você gostou, se acha que o estudo, poxa, bacana, gostei, legal, compartilhe isso aí, manda para o coleguinha, fala, olha, tem um estudo legal sobre o livro de Êxodo, quer um pouco mais? Vai lá no YouTube, lá na PIBVG, vai lá na playlist, tem estudo do Novo Testamento e do Antigo Testamento, e vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas, e mais uma vez, obrigado por nos dar atenção. Pai Celestial, bendizemos e exaltamos Teu nome nessa noite, glorificamos a Ti pelos Teus feitos em nossas vidas. Senhor, sabemos que não somos merecedores de tal graça, não somos merecedores desse Teu favor, mas aprove a Ti. Assim como se manifestou numa sarça para o Moisés, e que não se consumia, assim, Senhor, Tu tens colocado o Teu Espírito dentro de nós, e Tu não nos consome. Graças Te dou, porque Tu não nos consome. O Senhor usa o que temos para o louvor da Tua glória, porque o que temos não é nem mais nosso, é Teu. Porque nós entregamos a Ti, compreendendo que Tu podes sim fazer o melhor, Tu faz o melhor, Teu jeito é melhor, Tua forma é melhor, ainda que a gente não entenda, ela é melhor, e eu Te louvo por isso. Obrigado por essas pessoas que têm disponibilizado o seu tempo para ouvir, não o Alex, mas a Tua palavra. Dê a eles, Senhor, o entendimento, assim como eu preciso, para que a gente possa caminhar num mundo que tem mudado constantemente, numa velocidade incrível. A cultura, Senhor, tem mudado em nosso país, tem sido globalizada. Pai, nós precisamos da Tua intervenção. Coloca pessoas onde leis que são feitas, sendo contrárias à Tua palavra, pessoas que possam ser usadas por Ti naquele lugar. Infelizmente, Senhor, nós falamos de uma batalha espiritual daqui e dali, esquecemos de enxergar que a grande batalha espiritual está acontecendo nas mentes, nos colégios, com pessoas que têm suas ideologias trabalhando as mentes para serem contrárias a Ti, em todos os aspectos, e via lei, via Congresso, colocamos pessoas lá que são contrárias a Ti e contrárias à Tua palavra.
Mas o que eu fico feliz, o Senhor não está alheio a isso. Acabamos de ler, o Senhor olhou e viu. Obrigado, Senhor, por dizer para cada um de nós: calma, eu vejo. Mas o Senhor também nos convoca a agir. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, dê força que venha de Ti, do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.